Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Zé Luiz e como trabalho aí foi pedido, vamos falar sobre avaliação por competências. A avaliação por competências, na verdade, começou lá pela década de 70 e 80, mais voltada para o mercado profissional, e as escolas acabam adotando esse tipo de avaliação até para melhorar a forma como se avalia a performance dos alunos. Eu particularmente acho interessante esse tipo de avaliação, porque ela leva muito em consideração a parte conceitual daquilo que se aprende e não aquela decoreba que se costuma ouvir por aí na maioria das escolas. Eu peguei um texto aqui de um sociólogo francês, Philippe Zarifian, que eu achei bastante interessante, onde ele diz: competência é tomar a iniciativa e assumir a responsabilidade diante das situações profissionais com as quais nos deparamos. Consiste em um entendimento prático de situações que se apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma à medida que aumenta a diversidade de situações. Então, se a gente parar para entender, a primeira parte, quando ele fala que diante das situações profissionais com as quais nos deparamos, tem a ver com a prática. Ou seja, quando a gente vive, nada é exatamente como a gente quer. Então a gente tem que ser adaptado. Nós temos que ter adaptabilidade. E isto, como professores, nós precisamos gerar esse conceito na cabeça dos alunos. O mundo requer uma adaptação rápida. A outra parte, quando ele fala que consiste em um entendimento prático de situações que se apoiam em conhecimentos adquiridos, então é pegar toda aquela informação que é passada em sala de aula e passar para o aluno de forma prática, para que ele leve para a sua vida pessoal. Não adianta só ficar no campo teórico e acadêmico, que muitas vezes não vai servindo para nada. É aquilo que Paulo Freire falava da educação bancária, que você vai depositando lá uma série de conhecimentos e na maioria daquilo não vai servir para absolutamente nada. E a outra parte é que ele fala que transforma à medida que aumenta a diversidade das situações. Quanto mais conhecimento voltado à realidade prática da vida você tiver, você consegue superar de forma mais rápida e com mais assertividades as adversidades da sua vida, seja ela educacional ou profissional. Então, tudo isso se traduz em saber conceitualmente, que é o conhecimento. Então, é você conhecer de forma conceitual tudo aquilo que se aprende, ou seja, de forma significativa, entender o conhecimento de fato, o conceito daquilo e para que ele serve e saber aplicá-lo. Saber fazer, que é a experiência funcional, que é a habilidade. A habilidade do quê? De transformar aquele conhecimento na vida prática, entender na vida prática como utilizar aquele conhecimento. E saber agir, que é a atitude. Então não adianta nada você ter todo um conhecimento significativo, conceitual, saber como você vai utilizar esse conhecimento, mas você tem uma atitude comportamental negativa. Aliás, as empresas hoje buscam a parte comportamental muito mais fortemente do que a parte técnica que pode ser treinada. Então, como professores, nós temos que levar para os nossos alunos esse tipo de aprendizado, né? Esse tipo de avaliação. A avaliação ela tem que ter um foco de direcionar o aluno a este tipo de entendimento e de direcionar o professor se ele está direcionando o aluno corretamente. Ou seja, a avaliação ela tem que medir a forma como eu, professor, estou ensinando e se eu tenho que redirecionar de alguma forma positiva, para que ele possa sempre buscar um caminho conceitual, significativo em todas essas questões. Conceitual, né, saber fazer e saber agir. Isso é importante para a vida, isso é importante para o mercado de trabalho, isso é importante para que o aluno se sinta tranquilo e para que ele possa exercer as suas funções
como cidadão. Então achei bastante interessante esse ponto de vista desse sociólogo. Eu peguei isso aqui no site da Cato, que é uma empresa que costuma lidar com a parte profissional, e isso obviamente surgiu e é migrado para a educação. Agora a gente também tem que tomar cuidado com esses modismos que aparecem por aí, né? Acho que outros tipos de avaliações elas são também válidas, e o que vale é nunca assustar o aluno em relação à avaliação. A avaliação ela serve para medir, ela não pode ser opressora. Eu acredito nisso e eu aplico dessa forma. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Aqui fica o meu registro e a minha videoaula com relação à avaliação conceitual. Uma boa tarde, até logo.